Vamos cantar o hino 455, Verei Jesus. Bom dia, nossos queridos irmãos e amigos, e vamos louvar o nosso Deus cantando o introito em pé.
Filho, vamos nos colocar de joelho e falarmos com Deus. Pai nosso que estás no céu, santo, santo é o teu nome. Nós, Senhor, estamos na tua santa casa de oração. Escolhemos o melhor lugar do mundo para estarmos neste sábado de manhã. Estamos, Senhor, aqui reunidos como filhos pecadores, mas, Senhor, sabemos que o Senhor verteu seu sangue na cruz para salvar a cada um de nós. Nos ajude, meu Deus, a permanecer firme nessa caminhada. Que a gente não venha desanimar, que a gente possa, Senhor, estar nos pedindo força a Ti, alimentando espiritualmente, consagrando a nossa vida a cada dia e permanecendo fiel até o fim. Pai de amor, neste momento, vamos, Senhor, estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa usar o nosso pastor, que ele venha falar de Ti, que nós possamos sair melhores daqui entramos. Senhor, abençoe também pessoas com quais não conseguiram estar aqui. O Senhor sabe e conhece cada um. Em especial também, ó Deus, como igreja. Vamos, Senhor, interceder pela Vanessa e seus filhos. O Senhor Jesus possa estar confortando o coração deles. Que eles possam, Senhor, também em breve estar aqui conosco. Fique, Senhor, com nossa programação que se segue. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos no santo e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Olha. Estudando a Bíblia. Muito bom. Virou crente? Crente ainda não, mas eu estou estudando a Bíblia para me batizar na igreja de 7 dias. Bom, muito bom. Vai ser ótimo ter um funcionário crente aqui. Deus vai abençoar a empresa. Amém. Por falar nisso, você já terminou a tarefa de hoje? Não terminei ainda, mas pode ficar tranquilo que até o final do dia eu te entrego. Ok, combinado. Senhor Ademir, falando nesse assunto de se batizar na igreja adventista, tem uma situação. Assim que eu me batizar, eu não vou mais poder vir trabalhar aos sábados. Eu queria saber se o senhor consegue me liberar. Não, Paulo, não. Mas assim, ó, eu já pensei numa ideia. O que acontece? Eu tenho 2 horas e meia de descanso durante o dia. Se eu fizer somente 1 hora e meia de descanso, aí essa 1 hora já compensa o meu sábado, e daí eu consigo descansar no sábado, eu não venho trabalhar. O senhor acha que dá para fazer isso? Paulo, não tem como justificar isso perante os outros funcionários. Não vai dar, não. A partir daquela data, Paulo teve seu salário reduzido em 30% por não comparecer ao trabalho nos dias de sábado. Essa situação durou 2 anos, até que, por causa do crescimento da empresa, todos os funcionários deveriam trabalhar aos sábados sem exceção. Paulo então é obrigado a se desligar daquele trabalho e vai vender melzinho de porta em porta. Ele já trabalhava com essa atividade nas horas vagas e agora, por estar desempregado, passou a se dedicar em tempo integral. Fazendo parte de uma equipe de vendedores, ele viu seu salário chegar a 3 salários mínimos no primeiro mês. Com o passar dos dias, aproveitando uma boa oportunidade,
Ele assumiu o controle das vendas e passou a ser o dono do negócio com uma equipe de 3 vendedores. Os planos deram certo. Paulo fazia o que era correto, reinvestia tudo que ganhava na própria empresa e nunca deixou de lado a sua fidelidade. Mesmo quando trabalhava na madeireira e ganhava muito pouco, ele sempre foi fiel a Deus. Por causa disso e de sua boa administração, o negócio prosperou. O grande salto foi quando ele adquiriu sua própria máquina de envasar as tiras de Nelsinho. Ele passou a ser fabricante, distribuidor e vendedor do próprio produto. Isso fez com que os lucros da empresa aumentassem ainda mais. Com isso, ele conseguiu o registro federal CIF e logo após essa conquista, construiu um entreposto de recebimento de mel dos apicultores da região. Dessa maneira nasceu a Apis Nutri, uma empresa de fabricação de produtos do mel e derivados. Hoje, a empresa está consolidada no mercado com produtos de qualidade e inovadores, trabalhando na prevenção da saúde com suplementação alimentar. A Apis Nutri desenvolve uma tecnologia de ponta e possui uma ampla estrutura, tanto administrativa quanto de parque industrial, e mantém em seu plantel mais de 70 profissionais qualificados. Paulo é ancião ordenado, é casado com Karen, que também é líder de jovens e diretora de música. Durante todos esses anos, Paulo viveu a experiência de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Ele acredita que tudo que aconteceu na sua vida veio das mãos do Senhor. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Curvemos nossas frontes para agradecer a Deus nesse momento. Querido Deus que está nos céus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer, Senhor, esse momento tão especial. E devolvermos aqui o nosso dia
dízimos, profetas, e que o Senhor venha abençoar a todos, Senhor. Também que o Senhor possa abençoar aqueles que não puderam fazer, que o Senhor dê oportunidade para que na próxima vez possam estar aqui também, participando do crescimento da sua igreja, não só aqui no Jiri, mas no mundo todo. Te agradecemos por estar mais uma vez aqui, nesse lugar tão especial, no melhor lugar do mundo. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Amém. história de hoje tem uma passagem na Bíblia como toda a história. E a passagem está lá em Mateus, capítulo 7, verso 14. Sabe o que diz lá? Diz assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Olha, vamos ver a história de hoje. Vocês já ouviram esse nome aqui, ó? Ellen Goldharmon. Vamos explicar. Vocês já ouviram falar desse nome? Não ouviram? E Ellen White? Ellen White, vocês já ouviram falar? Ellen White, ela se chamava Ellen Goldharmon. Mas isso quando ela era bem novinha. Quando ela tinha uns 17 anos, assim. Ela só virou Ellen White porque ela se casou com um homem que se chamava Tiago White. Então aí ela pegou o sobrenome dele. Quando a gente casa, a gente pode colocar no nosso sobrenome o sobrenome do nosso marido. Eu não sei de nome, quando eu casei. E a Ellen White também. Mas a gente sempre vê foto dela quando ela já era uma senhorinha, né? Um vestido com aquelas roupas bem. Por isso que hoje eu vim com um vestido bem igual que usava naquela época. A gente sempre vê essas fotos dela assim, já senhora. Mas ela já foi mais jovem e ela já foi criança igual a vocês. Quando ela era jovem, teve uma vez que fizeram uma conta. Vocês gostam de fazer conta? Eu tenho dificuldade. Confesso, tenho muita dificuldade. E aí eu não sei como que fizeram essa conta. E acharam um dia, de um mês e de um ano e falaram assim: Jesus vai voltar nesse dia. E aí todo mundo ficou esperando. Quando a gente não tem um compromisso, a gente não fica esperando. Todo mundo se preparou. Às vezes a gente compra roupa nova, quando a gente vai em festa, a gente faz um cabelo diferente, né? E dessa vez, todo mundo se preparou, ficou ali prontinho, se reuniu para esperar Jesus voltar. Vocês acreditam que Jesus não veio? Todo mundo ficou triste. Muito, muito triste. Mas Ellen e algumas das suas amigas, elas não desistiram. Elas falaram: não, ele não veio, mas a gente não pode desistir. A gente não pode ficar triste. Aí elas começaram a se reunir para orar. E aí, nesses encontros que elas se reuniam, elas oravam, elas estudavam a Bíblia. Teve um dia que ela falou que ela começou a sentir uma coisa muito esquisita. Que parecia que ela tinha dormido e estava sonhando, mas na verdade ela estava acordada e estava vivendo de verdade. Olha que estranho. Aí, ela viu de verdade. Mas parecia um sonho. Ela viu assim um caminho bem apertadinho para passar.
E tinha um monte de gente passando por esse caminho. Aí, nesse caminho, quando elas olhavam assim, tinha Jesus bem na frente do caminho. Quando olhavam para Jesus, as pessoas conseguiam atravessar o caminho, não tropeçavam, não caía. Olha só que legal, se a gente não olha para o chão, a gente pode tropeçar, não é? Mas nesse caminho é diferente. Tinha que ficar olhando ali para Jesus, para poder passar todo o caminho, todas as dificuldades desse caminho. Quem não conseguia ficar em Jesus, caía, se machucava e até se perdia no caminho. É verdade, tinha que ficar acompanhando e olhando para Jesus. E sabe o que ela aprendeu? Ela aprendeu que a gente tem que se manter firme, olhando para Jesus, para a gente não esquecer dele em nenhum momento do nosso dia. Às vezes a gente acha que Jesus está demorando muito para voltar, na verdade. Às vezes a gente olha e passa um dia, passa outro, e parece que ele não vai voltar. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que se manter firme, a gente tem que olhar para ele, todo dia estudando nossa liçãozinha, pedindo ajuda da mamãe para ler um versinho da Bíblia pra gente, não é verdade? Porque aí a gente vai conseguir passar pelas dificuldades da nossa vida, não é verdade? A gente ainda vai aprender muitas outras histórias sobre Ellen White. Às vezes a gente aprende outra visão, porque ela tem outras visões também, sabia? Ela também escreveu muitos livros que dá pra ler. A gente ainda vai aprender bastante sobre ela. Mas hoje era essa historinha que a gente tinha para aprender sobre a primeira vez que ela teve uma visão. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar o olhinho, fazer a posição de oração. Isso aí. Querido Papai do Céu, muito obrigada por mais um sábado que estamos aqui com a nossa família e os nossos amiguinhos. Ajuda a gente a manter o olho sempre no Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Lindas histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Venha, menino, comigo sentar e vamos quietinhos ficar. Prestando atenção em cada oração. Bom sábado, irmãos. Vou deixar aqui hoje uma mensagem musical para todos vocês. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim.
irmãos. Bom dia. Que a paz de Cristo seja realidade na vida de cada um de vocês nessa manhã. Amém. Convido vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 21. Versículo 22 também. Mateus 19, 16 a 22. Minha Bíblia diz assim: E eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunha, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que falta ainda? Jesus respondeu: Se quer ser perfeito, vá, venda os bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Bem, irmãos, esse é um texto da Bíblia bastante conhecido. Aqui vem falando sobre o jovem rico. Nesta manhã de sábado aqui, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Mas antes eu gostaria de cumprimentar todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam sentir aqui a presença de Deus na vida de vocês. Amém? Essa semana que passou foi uma semana triste para todos nós, não é verdade? Nós estamos falando aqui da trágica morte do irmão Elton. E depois disso nós tivemos ainda, depois do Elton, mais 3 sepultamentos. Mais 2 irmãos, parentes de irmãos da igreja. E também nós tivemos um sepultamento discreto de uma pessoa de idade que vocês conhecem ou que passou aqui pela essa igreja, uma velhinha chamada Assunção. Conhecem? Quantos conheceram essa mulher? Ah, vocês conheceram. Tinha pouca gente, um funeral discreto, mas era uma velhinha que já estava debilitada por muito tempo, mas me contaram que ela fez parte da história dessa igreja, não é verdade? Ela foi uma das pioneirinhas da igreja. Lá no passado, eu ia ali no sepultamento daquela irmã e fiquei pensando: qual o propósito de Deus para a nossa vida? Deus tinha um propósito para ela e ela cumpriu o propósito para Deus, não é verdade? Não importa que ela fez, o que não fez, quais eram as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus problemas, mas ela cumpriu o propósito de Deus. Todos nós temos um propósito de Deus para cumprir. E um dia nós vamos entregar para Deus e falar assim: eu fiz ou não fiz aquilo que Deus me chamou, não é verdade? Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá com propósito. Eu tenho aqui hoje um amigo que está aqui na igreja, o nome dele é o Everton, está ali, levanta a mão ali. O Everton eu conheço desde novinho, né? Não sei se é ele ou se é eu que estou ficando velho. Eu conheço ele bem jovem ainda. O Everton é filho do pastor Gaspar Frois, foi meu pastor, por isso eu conheci ele, né? E depois o Everton chegou no seminário do IAM, quando eu estava lá fazendo teologia. Ele chegou lá também fazendo teologia. Não sei se terminou o curso de teologia. Mas o que era mais interessante no Everton não era o fato de ele estar ali fazendo o curso de teologia. Todos nós ali éramos quarta-mista e tal, acho que ele estava no primeiro ou segundo, não lembro. Depois foi embora para outro, né? Estava no primeiro.
Depois eu formei, ele continuou, não sei se formou lá no IAN ou se foi no NASP aqui, formou aqui no NASP. Mas o que nós ficávamos impressionados com Everton é a dedicação do estudo que ele tinha da Bíblia e especialmente a paixão pelo livro do Apocalipse de Daniel. Mas depois eu descobri que o Everton fazia tudo aquilo, estudava, mas ele não queria ser pastor. Hã? Não queria ser pastor, né? Queria ser professor. Assim, que impressionante. Qual o propósito que Deus chamou o Everton? E quando eu vi a figura do Everton, eu ficava pensando, Deus chamou para fazer teologia, ele estava em teologia para ser professor. E na realidade, eu não sei, assim, se você conseguiu alcançar o objetivo, se Deus colocou isso para você. E ele se tornou uma pessoa exemplar no reino de Deus, especialmente ali, falando do livro do Apocalipse de Daniel. E ao entrar aqui hoje, ele falou assim para mim, pastor, eu estive em um lugar, fiz um programa sobre Daniel Apocalipse, um jovem ali entendeu a mensagem, foi para o seminário, fez teologia e hoje trabalha na casa aplicadora. Ele me mostrou a foto do jovem. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, mas todos nós temos um propósito aqui. Às vezes Deus nos dá dinheiro com propósito, e às vezes Deus não nos dá o dinheiro com propósito, não é verdade? Às vezes Deus se torna você rico com propósito, e às vezes Deus se torna você pobre com propósito. Eu sou um desses, pobre com propósito. Na realidade eu queria ser rico, irmãos. Na realidade eu queria ser rico. Eu queria ser milionário. Sabe, Everton, eu não queria ser professor. Eu queria ser confundido com Milton Afonso, o homem mais rico do Brasil. Quem será o mais rico do Brasil? Quem será? Será o Euni Pereira ou o Milton Afonso? Queria construir igrejas, fazer coisas assim espetaculares para Deus, ajudar, fazer escola, tudo. Mas Deus falou assim, não, filho, você vai ser pobre mesmo. Eu falei, tá bom, Senhor. E hoje eu sou feliz, porque não que eu faça a minha vontade o tempo todo, é porque eu faço a vontade de Deus. Vou fazer com toda dedicação e todo empenho, porque é um chamado de quem? De Deus para fazer a vontade dele. E qual é o propósito de Deus para mim? Às vezes eu não consigo medir, porque eu tenho falhas, eu tenho debilidades, eu tenho problemas. Talvez eu seja o mais frágil, o mais fraco pastor que vocês já conhecem, mas eu sei que eu estou aqui porque Deus me trouxe para fazer uma mensagem para alguém. Concorda? E talvez essa pessoa vai fazer uma grande revolução. Cheguei na PAC agora, esses dias, quando eu entrei lá com os pastores no concílio. Quando eu sentei à frente, veio um pastor novinho, sentou do meu lado e me deu um abraço e falou assim: obrigado, pastor Eugênio. E obrigado porque nem te conheço. Porque se não fosse você, eu não seria dentista. E se eu não fosse você, eu nem seria pastor. Eu disse, nossa, quem é você? Que impacto que eu tive na sua vida, tão jovem, nem te conheço. Aí ele diz assim: o senhor conhece Muriaé? Eu disse, conheço. O senhor lembra do evangelismo que você fez em Muriaé? Eu falei assim, vários eu fiz. E eu fiz um evangelismo fracassado em Muriaé. Qual foi esse evangelismo? Nós construímos uma tenda de bambu num bairro. Eu queria uma tenda, mas não tinha dinheiro, fiz uma tenda de bambu, cercado de bambu, fiz de lona. E nós começamos a fazer o evangelismo. E lá nesse evangelismo tinha 70 pessoas adultas, não esqueço. Só que choveu, eu tinha ido para um concílio. Quando nós voltamos, chegamos lá, ou as pessoas adultas não foram, só ficaram as crianças e eles bagunçaram, correram com todos os adultos de lá de dentro do auditório, não ficou ninguém. No outro dia, tinha mais ou menos uns 40, 50 meninos lá. E a gente perguntou: o que fazer com esses meninos? Encerramos o evangelismo e continuou lá com esses meninos, reunião com esses meninos. E no final, nós fizemos batismo desses meninos e quase a cabeça do pastor rolou.
que eu batizei um monte de meninos, acho que uns 40 meninos de 10, 12, 11 anos. E não podia, né? Eu era aspirante ali naquela época. Pastor não pode batizar meninos sem autorização dos pais. Eu batizei, agora só tem que segurar. Você tem que segurar esses meninos agora. E como é que batiza menino sem pai? Né? Nossa, que absurdo! Eu batizei esses meninos e cuidando desses meninos. Só que os meninos de 10 e 11 anos, com 4 anos já estavam com 15, 16, 17. Os de 18 já estavam com 19, 20, 21. De repente eles estavam casando. E formou-lhe uma forte igreja em Muriaé. Amém? A gente erra e às vezes Deus conserta o erro, não é verdade? O que aconteceu ali naquela igreja é que o único adulto que batizou era um senhorzinho, já de idade, um pouco de idade. Ele era um sorriso extraordinário dele e da esposa. Eles eram pessoas tão simples e puras, que eles sorriam sem nenhum dente. Nem ele nem a esposa tinha dente nenhum. Aquele sorriso, eu acho que ele tinha um dente e ela não tinha nenhum. Acho que é isso mesmo. Mas aquela pureza, aquela alegria, aquela simplicidade desse casalzinho. E quando a gente abriu o grupo com os meninos, que só tinha meninos, esse irmão pegou o som da casa dele. Sabe aquele som de 3 em 1, que ela toca disco, fita, um negócio, você conhece? Quem conhece ele, levanta a mão. Vocês estão velhos aí, gente? A dois. Ele levou esse som. E aquela pureza. Ele era diácono, ele era ancião, ele era tudo na igreja. Aquela pureza tremenda. Ele perguntou, aquele rapaz que estava do meu lado, o pastor, ele perguntou assim: o senhor lembra do irmão tal? Eu falei: lembro. Então, eu era criança, menino, e ele me pegava pela mão e me levava lá na igreja todos os dias. E eu cresci na igreja, que esse irmão me levava, era o vizinho dele. E eu me tornei adventista, me batizei e hoje eu sou pastor. E ele disse assim, e esse irmão diz assim: você hoje é pastor porque um dia passou um pastorzinho aqui chamado Elmi, e ele pegou para mim e eu peguei para você. Ele é seu avô na fé. Quando você encontrar com ele, agradeça. Ele falou assim: por isso hoje eu estou aqui te agradecendo. E nesse evangelismo estava minha esposa também, estava lá, a gente fez, ela participou dessa bagunça lá dentro dessa lona lá também com a gente. Mas é assim que Deus faz com cada um de nós, com cada um que vai transformando em vida. Mas hoje o texto aqui, eu pergunto: qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Algumas pessoas me procuram dizendo assim, já me procuraram e me perguntaram assim: pastor, eu quero ter dinheiro, como é que eu faço? Outros falam assim: pastor, já aqui mesmo alguém falou assim: eu vou fazer tal coisa para eu ter dinheiro, o que é que eu faço? Mas um irmão me procurou, esse irmãozinho, depois de eu ter pregado, falado sobre algumas coisas sobre dinheiro, ele me procurou e falou assim: pastor, eu quero que você me dê uma receita. Eu quero assim, ó, pulir mesmo, assim, mostra como que eu faço, eu era dentista, ter muito dinheiro. Ele falou assim: sério? Eu falei assim: o senhor pregou, falou sobre esse assunto, eu quero ter dinheiro. Eu perguntei para ele: por que você quer ter dinheiro? Ele falou assim: por quê? Sei lá, pastor, por quê? Porque eu preciso ter dinheiro. Mas para que você quer ter dinheiro? Outra pergunta: por quê e para quê? Estava dando pista para ele, né? Para ver se ele entrava no entendesse. Ele falou assim: não, eu acho o seguinte, que nós somos cabeça, nós não somos caudas. Então, se nós somos o povo de Deus e somos cabeça, é melhor a gente ter o quê? Dinheiro. Mas não cabeça pobre. Aí eu falei para ele assim: amigo, Deus só dá dinheiro com um propósito. Porque todos nós estamos aqui para um propósito a Deus. Deus não fala assim: vou dar você dinheiro porque você é mais bonito que os outros. Eu gostei de você, vou te dar dinheiro. Deus não faz isso. O que Deus faz é dar propósito de vida para mim e para você. E dentro do propósito de Deus para que Ele dá para nós, Ele vai te dar dinheiro ou o quê? Ou não. Entende? Mas nós temos um propósito. Você precisa cumprir o propósito de Deus. Eu vejo a minha vida assim.
Senhor, eu quero cumprir o seu propósito. Eu quero viver até quando o Senhor falar que é para eu viver. Eu quero estar aqui para terminar a minha vida. E eu quero terminar a vida como aquela irmãzinha velhinha que cumpriu o propósito do Senhor. E que nós possamos entrar no céu sabendo assim: eu cumpri o propósito de Deus. Agora, triste é você naquele dia do juízo final, quando Deus voltar, você vai falar assim: eu não cumpri o propósito de Deus. E aqui na Bíblia tem um homem, esse jovem foi chamado para cumprir um propósito de Deus. Olha só. E Deus deu dinheiro para ele, para isso. Ele tinha um propósito. Alguém que veio por propósito na frente de Jesus. E quem é esse? O jovem rico. O jovem rico tinha um propósito. Olha só. Algumas pessoas falam assim: Jesus teve um ministério que não precisava de dinheiro. É mentira. Jesus precisou de dinheiro o tempo todo. Um dia eu vou falar um sermão aqui, falar para vocês sobre a vida de Jesus. Porque algumas pessoas pintaram Jesus como um ser pobre, mas ele não era. Jesus, ele tinha muito recurso. Um dia eu vou falar para vocês sobre esses recursos que Jesus possuía. Mas Jesus precisava de pessoas que patrocinavam o reino de Deus. E entre eles, você já viu as mulheres que traziam com suas fazendas bens para que Jesus pudesse pregar o Evangelho. E agora Deus aqui manda um rapaz, jovem, príncipe, trazer os recursos para Jesus, para pregar o Evangelho. É esse o propósito. Nós vamos ver aqui qual é esse propósito na vida desse jovem rico, quando Deus chama, e por que Deus colocou ele na frente de Jesus naquele momento. Mas antes, porém, eu quero falar de uma ideia distorcida que existe no nosso meio hoje, não adventista, mas no mundo evangélico de forma geral, que é sobre a teologia da prosperidade. As pessoas acham assim: quem é cristão tem que ser rico. Por quê? Aprenderam isso em algum lugar. Mas é verdade? Tem que ser rico mesmo? Como que é isso? Como que funciona? O que é teologia da prosperidade? A gente crê nisso. Primeiro, nós entendemos pouco da teologia da prosperidade. Vamos entender o que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não ensina só dinheiro, só ter dinheiro, só ter recurso, não é isso? A teologia da prosperidade acredita assim. Olha, eles pensam assim. Pensa agora com a cabeça de alguém da teologia da prosperidade, os teólogos. Eles dizem assim: nós somos filhos de Deus. Certo ou errado? Filhos de Deus. E onde que Deus está, tem a luz, concorda? Sim ou não? E onde Deus está, tem o poder, sim ou não? Onde Deus está, não tem trevas, ok? Onde Deus está, tudo de bom que acontece, ok? Certo? Assim que eles creem. Deus é a fonte de poder, e onde Deus está, tudo de bom acontece. Então eles imaginam assim: se Deus está com você, então você não adoece. Porque se Deus é a fonte da vida, você não pode adoecer se Deus está em você. Mas e se você está doente? Aí ele diz o seguinte: é porque tem um demônio em você que impede você de estar com Deus. Entende? Então eles dizem assim: vem aqui, você que está doente, que nós vamos expulsar o demônio, e aí você fica curado. Se você está com um problema lá no casamento, no relacionamento, onde Deus está, tem harmonia. Está tendo uma briga, confusão, o capeta está lá. Então, o que você tem que fazer? Vim aqui, vamos expulsar esse demônio da... Aí fica tudo resolvido. Entenderam a ideia? Mas se você está pobre, sem dinheiro, alguma coisa está errada. Porque Deus é o Deus da riqueza, onde está tem toda a abundância. Se você está pobre, é porque tem o bicho da pobreza em você, que precisa ser expulso. Então você vem para um programa especial, o Guira Santa, que queima o mal, vai destruir esse encosto do mal, da pobreza,
e você vai ficar rico. Agora, se você não consegue ficar rico, é porque você não aceita Deus completamente na sua vida e o demônio da pobreza continua em você. E você tem que fazer tudo para expulsar esse demônio de pobreza. Então, isso é a teologia da prosperidade, entende? Então, se você está bem financeiramente, é porque você está totalmente com Deus da abundância. Nós cremos assim? Nós não cremos assim. Mas é isso que é a teologia da prosperidade. Você não crê, mas muitos irmãos vêm para a igreja, acham que o fato de ser crente, de ser adventista, você já tem que ter dinheiro. Deus quer que você tenha dinheiro. Claro, porque ele tem, mas com um propósito. Então qual é o propósito? Agora vamos voltar lá para o jovem rico. Chega o jovem rico. Vamos imaginar esse jovem rico. Quem é esse camarada? Ele é um adventista. Ele é adventista do sétimo dia, batizado, batido da primavera pelo pastor Bulhon. É um excelente adventista, um homem extraordinário. Ele era príncipe. Ele era príncipe porque ele era rico. Naquela época quem recebia o título de príncipe é porque tinha riqueza. E além disso, ele era uma pessoa intelectual. Ele tinha discípulos que seguiam. Eu não sei se os discípulos que seguiam esse jovem era pelo dinheiro ou pela capacidade intelectual dele. O que você acha? Eu não sei. Mas ele tinha discípulos que seguiam ele. É um rapaz assim, todo mundo conhecia. Era aquele adventista assim, olha, aquele que todo mundo, sabe aquele irmão da igreja que todo mundo conhece? Ele era. Ele andando pela rua, mas Ellen G. White fala que ele de fato era uma pessoa sincera, um menino bom, um rapaz bom, excelente. E ele ouviu falar de Jesus e ele entendeu que Jesus era o Messias, o prometido de Deus. Agora ele faz uma coisa extraordinária. Ele aceita Jesus na sua vida. Ele aceita o domínio de Jesus na sua vida. Ele aceita seguir o Jesus, pelo menos o Jesus histórico, que estava ali, que cumpria as profecias. Ele compreendeu e aceitou. Ele teve mais coragem do que um monte de pessoas. Por exemplo, Nicodemos também era um príncipe, mas na hora de encontrar com Jesus, ele foi de noite, ficou com vergonha que as pessoas criticassem. E esse não, ele não tinha vergonha de nada não. Ele era destemido, despojado, alegre, feliz. E chega perto de Jesus e fala assim: Senhor Jesus, eu sei que tu és mestre. Ele diz assim: sei que tu és bom, bom mestre. Quando ele fala assim, bom mestre, Jesus fala assim: você está me reconhecendo como Deus? Porque bom só tem um, que é quem? Que é um. O bom é um, que é Deus. Jesus estava dizendo para todos ali que aquele rapaz estava reconhecendo que Jesus era quem? O Messias, que era Deus. Você me chama de bom. Bem, você fala bem, porque bom é um, que é Deus. Então quer dizer que você está me chamando de Deus? Realmente Jesus se colocava nessa posição de Deus porque ele era realmente Deus. Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus. Aqui estava Jesus. E ele pergunta para Jesus: Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? Jesus falou assim: guarda os meus mandamentos. Aí ele riu: Senhor Jesus, eu faço tudo isso. Como o senhor sabe, não sei se já contaram para você, eu batizei num congresso com o pastor Bulhon, o pregador mais famoso da igreja adventista do Brasil. Eu fui batizado por ele. E foi na primavera, inclusive, com o meu certificado aqui, ganhei um kit do batismo. Colocaram uma coroa de flores na minha cabeça. E desde essa época para cá, Senhor Jesus, eu tenho feito tudo de bom, guardado os mandamentos, seguindo tudo direitinho. Olha, então, sigo as 28 crenças da igreja, está tudo certo. Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Porque eu sou um crente certinho. Tem mais alguma coisa, Senhor Jesus? Aí Jesus pergunta assim: não, eu estou falando dos mandamentos. Eu digo aqui os mandamentos. Olha, aí Jesus fala dos mandamentos do que ama o próximo. Quais são os mandamentos que Jesus cita para ele aqui? São os mandamentos, a segunda parte dos mandamentos. Cadê o jovem? Não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, amarás o próximo
como a ti mesmo. Jesus está falando dos mandamentos não que estão relacionados com Deus, porque esse menino ele era sincero, realmente. E ele cria em Deus e aceitou Deus, aceitou o próprio Jesus como Salvador. Mas tem os outros mandamentos, que é os mandamentos que é o nosso relacionamento com quem? Com o próximo. Aqui está um detalhe. Jesus está falando assim para ele: você aceitou de fato Deus na sua vida. Você aceitou realmente que eu sou o Messias? Realmente que você é um autêntico adventista? Mas a minha pergunta que eu faço para você agora: você cumpre o propósito de adventista que eu te chamei na sua vida? Você cumpre o propósito? Realmente você é crente, tem um certificado, você está tudo certinho, está no livro da igreja, está lá na secretaria, mas eu pergunto: você cumpre o propósito? Mas Jesus ele pergunta: mas qual é o propósito? O propósito está nos mandamentos de amar o próximo. E eu cito ele para vocês, para ele. E ele pergunta, ele começa a fazer uma reflexão assim: eu não guardo os mandamentos, eu não amo o próximo? Sim, Senhor Jesus, eu amo o próximo. Eu já guardo esses mandamentos. Aí Jesus fala assim: eu vou provar para você de que você não cumpre o propósito que Deus te chamou. Você é crente, mas não cumpre o propósito. Sabe o que eu faço com você agora? Vá, pega tudo que você tem, vende, distribui para os pobres e ajuda as pessoas. E o que diz a Bíblia que o jovem fez? Ele foi embora, porque ele era dono de muitas riquezas e ele não quis desfazer para poder seguir Jesus. Ele reconheceu que Jesus era bom, Jesus era perfeito, que Jesus era Deus, que Jesus estava aqui, que ele era o Salvador, que ele era o Messias, mas ele não estava disposto a cumprir o seu propósito de vida. Deus deu dinheiro para ele, para aquele fim, para aquele momento, inoportuno, que ele poderia dizer assim: Senhor, toca aqui, vamos fazer uma dupla missionária. Aí ele ia dizer assim para o mundo, para as pessoas: um jovem, um príncipe, milionário, rico, pegou toda a riqueza por amor a Jesus e começou a salvar pessoas, deu para os pobres. Imagina a fila das pessoas recebendo os donativos, Jesus do lado, abençoando essas pessoas. O que aconteceu? Um coração que converteu. Ele poderia estar entregando e falando assim: ó, ama esse Jesus, porque eu estou fazendo tudo por ele, não por você, é por ele, eu estou amando você por causa dele. Então agora imagina o impacto que ia ter na sociedade. Imagina agora lá a Rede Globo, as mídias sociais da época, o Insta, o Telegram antes de cair, sei lá o que, tudo anunciando e falando: olha um homem que converteu, olha o que ele fez, ele pregou tudo por Jesus. E havia um monte de gente rica, um monte de gente também que tinha pouco, que tinha muito, ia entregar para os pobres necessitados, porque se é isso que é amar Jesus, nós queremos amar Jesus fazendo bem para as pessoas. E uma revolução social começaria a acontecer através do exemplo do jovem. Isso aconteceu? Aconteceu? Por que não aconteceu? Porque ele não amava. Ele era adventista, mas não cumpria o propósito de Deus na sua vida. Aí você pergunta assim: por que Deus dá dinheiro para o crente? Por que Deus dá dinheiro para o adventista? É pelo mesmo motivo que ele deu dinheiro para o jovem rico. Estratégia. Ele deu para que naquele momento ele se convertesse e ajudasse Jesus na pregação do Evangelho. Mas ele não fez. Mas em contrapartida você tem a história lá também no livro de Lucas, no capítulo 19, eu li aqui, eu li no Mateus capítulo 19, mas coincidencialmente lá no 19 de Lucas encontra outra história. Esse era de um outro jovem, não era tão jovem, era baixinho assim, mas não era tão jovem. Qual o nome dele? Zaqueu. Zaqueu era uma escória da sociedade, ninguém gostava de Zaqueu. Por que ninguém gostava de Zaqueu? Eles não gostavam de Zaqueu porque Zaqueu, ele era judeu, ele era israelita, mas trabalhava para os romanos, cobrando o imposto dos judeus dos romanos. Já é uma situação horrível, né?
Você imagina que os Estados Unidos dominam o Brasil e ali a gente cobra o imposto das pessoas para pagar os Estados Unidos. Ninguém ia gostar da cara. Mas não, você trainha a gente, né? Você tem que juntar dinheiro da gente para dar tudo. Então imagine ele cobrava, e se alguém não pagasse, chamava os soldados romanos e forçava a pessoa a pagar. Tem um detalhe. Só que Zaqueu, além de cobrar imposto para o Império Romano, ele cobrava a mais e ficava para ele. Entende? Os romanos sabiam disso? Sabiam, mas não estava nem aí não. O importante é você lhe dar tanto. O resto, Zaqueu explorava as pessoas. E ninguém gostava de Zaqueu. Só que ele era tipo aquele, todo mundo tinha que engolir, todo mundo tinha medo. Porque se fizesse qualquer mal para Zaqueu, você estava fazendo mal para Roma. E o que poderia acontecer? Então as pessoas xingavam, excluíam, falavam mal dele, mas não fazia mal. E às vezes ele saiu atrás para ver a pessoa de Jesus. Será que ele queria cobrar um imposto de Jesus? Quem sabe, talvez. Mas ele foi ouvir Jesus. E ele foi impactado pelas palavras de Jesus. Mas quando ele chegava perto, as pessoas falavam assim: sai para lá, seu cobrador de imposto, seu sem vergonha, seu cachorro, seu fedorento. Mas não tocava a mão, mas fazia, cercava e ele sentia inibido e ia embora. Porque ele também ficava envergonhado dele mesmo também diante das pessoas. Mas só que em casa, fazendo uma reflexão sobre sua vida e fazendo uma reflexão do que Deus prometeu, do Messias, ele chegou à conclusão também que Jesus era realmente o Filho de Deus. E ele queria ver Jesus. Por isso ele subiu numa árvore. Não foi tanto para poder só que ele não conseguia enxergar Jesus. É porque ele queria ter uma posição estratégica e que Jesus pudesse passar perto dele sem ninguém empurrá-lo, xingá-lo. Ele queria ficar quietinho ali, que ninguém pudesse confiar. E ele fica numa árvore, no meio dos galhos, para poder ver Jesus passando. E quando Jesus está passando, Jesus nem levantou os olhos, porque ele sabia de tudo. Ele olhou e ele disse assim: Zaqueu, desce depressa que eu vou pousar na sua casa hoje. Olha, naquele momento quando Jesus fala isso, alguns paradigmas são quebrados na mente das pessoas. Primeiro, um publicano, um cobrador de imposto, pecador, miserável, poderia receber a salvação de Cristo Jesus. E Jesus olha e fala assim: desce daí porque eu vou na sua casa. Mas Senhor, um homem desse vai receber uma pessoa como o Senhor na casa dele? Jesus está dizendo: tem salvação para todas as pessoas. E o Zaqueu desce da árvore e acontece uma coisa assim inusitada, estranha. Lembra que um Jesus que chega perto do jovem rico e fala assim: se você me ama, se você realmente está disposto a me seguir, vende tudo que tem, o quê? Dê para os pobres e me siga. Agora Jesus estava diante de um homem rico também chamado Zaqueu. Jesus, assim como ele falou para o jovem rico, ele chegou diante de Zaqueu e disse assim para o Zaqueu: Zaqueu, pega toda a sua riqueza que você tem, vende e dá para os pobres. Jesus falou isso? Mas esse homem era tão rico quanto o jovem rico, ou mais. Por que Jesus não fala? Sabe por que Jesus não fala? Porque quando ele desce da árvore com as pernas tremendo, e quando ele chega perto de Jesus, Jesus coloca a mão no ombro dele e fala assim: vamos para tua casa, vou comer lá hoje, vou descansar. E quando ele vai andando com Jesus, envergonhado dos seus feitos, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor Jesus, eu sou um ladrão miserável, cego, sem vergonha, roubei de muita gente, mas Senhor Jesus, você entrou na minha vida e eu entrego meu coração a Ti. E eu quero dizer uma coisa, como prova disso, eu quero pegar esse dinheiro maldito que está nas minhas mãos, que não é meu. Eu quero pagar as pessoas que eu roubei. Eu quero pegar esse dinheiro também, eu quero ajudar os pobres, os necessitados com ele. E o que Jesus falou para ele? Nenhuma palavra. Jesus, imagina ele falando assim: Zaqueu, tudo bem? Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo, Zaqueu. Eu sei o que está no seu coração. E você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Jesus não precisava falar com ele: pega, dá para os pobres, ajuda. Você sabe por quê? Porque ele já ia fazer isso. Porque essa é a atitude de um coração que convertido. E assim acontece com as pessoas que têm recursos quando convertem e quando entregam o coração a Deus. Assim acontece com todos nós quando entregamos a nossa vida para Deus.
O que na realidade Jesus estava fazendo com o jovem rico não era cobrando um pedágio da fé para que ele pudesse aceitar Jesus. Jesus estava mostrando para ele que ele não cumpria o propósito de Jesus na vida dele. Ele não estava disposto, ele realmente não estava totalmente convertido. Mas agora Jesus estava lidando com um homem que estava totalmente convertido. Então, quando a pessoa está totalmente convertida a Deus, ela está aqui para cumprir o propósito de quem? De Deus. Para a pessoa que cumpre o propósito de Deus, que é convertida, não precisa Deus falar assim: eu preciso do teu dinheiro. Porque você está aqui, você está disposto a dar tudo para Deus. Amém, irmão? Você está disposto a dar tua casa? Você está disposto a dar seu carro? Você está disposto a dar o teu dinheiro? Você está disposto a dar seu tempo? Você está disposto a dar, se necessário for, a sua vida para Jesus? Porque você está aqui para cumprir o propósito de quem? De Deus. Ou você está aqui para cumprir o propósito, seus propósitos? Eu não sei qual é o propósito do jovem rico. Ele saiu e foi embora com muito dinheiro. Eu sei que ele morreu um dia, longe de Jesus. E sei também que a riqueza dele não construiu a história. Ele poderia ter entrado na história como Zaqueu, um homem que entregou o coração a Jesus e ajudou os pobres necessitados. Amém? Ellen G. White diz que muitos dos que vieram para o reino de Cristo Jesus, que aceitaram a Cristo Jesus, foram pessoas ajudadas por esses homens generosos como Zaqueu, que foi à casa das pessoas testemunhar e falar do amor de Jesus para elas. E falaram que Jesus amava, dando seu testemunho de rua e vida e dando seus recursos. A Bíblia conta a história de homens que se entregaram totalmente a Cristo Jesus e colocaram toda a sua riqueza, seus bens, seu ouro nas mãos de Jesus. Sem falar uma palavra. Um deles, José de Arimateia e Nicodemo. Se hoje você é crente, se você é adventista do sétimo dia, você aceitou Jesus como seu valor na sua vida, pensa também José de Arimateia e Nicodemo. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, que ele estava lá sepultado, os discípulos fugiram, lembra? Os discípulos sumiram, os discípulos ficaram com medo. E depois que Jesus foi embora para os céus, os discípulos reunidos falaram assim: bem, quando Jesus estava aqui, as pessoas davam dinheiro e a gente comia do que Jesus tinha. E agora, o que nós vamos fazer? Como nós vamos sair de pregar o Evangelho? O que nós vamos fazer agora? José de Arimateia e Nicodemos. E eles sentaram com os discípulos e eles falaram assim: vamos pregar o Evangelho todo mundo, e eu vou sustentar vocês e sua família. E Ellen G. White diz que os dois morreram pobres, porque deram tudo que tinham para a pregação de Deus. Amém? Homens que vieram com propósito, e eles terão cumprido o propósito de Deus. Hoje Deus está aqui também nos chamando para cumprir propósitos. E se o propósito de Deus é que você tenha bastante recursos na sua conta bancária para você cumprir a missão, Deus vai dar para você. Amém? Se não for o propósito de Deus também para a sua vida, porque às vezes o dinheiro também não é para todo mundo. Tem gente que ganha muito dinheiro e vai afastar de Jesus. Você tem outros propósitos, dar estudos bíblicos, visitar, fazer alguma coisa, mas você tem que cumprir o propósito de Deus. Deus precisa de alguns, tipo jovem rico, José de Arimateia, Zaqueu, pessoas com recursos, com o propósito de ajudar a obra de Deus. E as pessoas que têm esse chamado, Deus vai falar no seu coração. E não importa o que você vai fazer. Você viu o irmão vendendo melzinho e ficou rico? Não importa. Você vai ficar rico fazendo, se Deus tem um propósito de dar dinheiro para você cumprir o propósito dele aqui, não importa o que você vai fazer, Ele vai dar para você. Mas para você cumprir o propósito de quem? De Deus. Mas na realidade, o que Deus quer não é te dar dinheiro. O que Deus quer é o seu coração. Ele quer você trabalhando para Ele. Ele quer você dedicando o que você tem para Ele. O pouco ou muito que você tem, que seja entregue nas mãos dele, para Ele fazer o milagre. Ele multiplica. Ele pegou os pãezinhos e o peixe, não era nada, e multiplicou. Você fala assim: Senhor, pastor, Deus só quer quem tem muito? Não, o pouco Deus multiplica.
E eu quero dizer para você, quem sustenta a igreja adventista do sétimo dia no mundo não são os ricos, são os que têm um pãozinho e o peixinho para entregar. Amém? Porque Deus abençoa esse dinheiro, Deus multiplica. O que Deus quer de fato é o seu coração, é a sua vida, é o seu envolvimento, é o seu propósito sendo cumprido a cada instante, a cada momento, através da sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua vida por completo. Eu estava, uma vez, fui convidado para terminar um estudo bíblico com uma irmã. Essa irmã, ela trabalhava no fórum e convidar-me, pedir, pastor, se eu podia terminar o estudo bíblico com essa irmã, porque ela é uma pessoa muito culta e eu estou com dificuldade de encerrar o estudo com ela. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui lá no fórum, lá, numa sala, eu estudava com a irmã. Ela tinha pouco tempo, aí eu estudei com a irmã. Um dia eu cheguei para dar o estudo bíblico para ela. Era um estudo bíblico que falava dos dízimos e ofertas. Esse estudo é um estudo difícil de dar, né? Falar sobre dízimo e oferta. Principalmente nós vivemos uma época no Brasil em que muitas igrejas ficam falando de dízimo e oferta dentro da teologia da prosperidade, que nós adventistas ficamos até um pouco acanhados de falar do assunto, né? Para as pessoas não acharem que a gente também é igual aos outros lá. Mas a gente precisa ensinar o que é correto, independente do que as pessoas estão dizendo lá fora, a gente tem que ensinar o que é certo, o que é correto. E aí eu fui estudar com a irmã. Nesse dia eu preparei um curso bíblico com algumas imagens mostrando a igreja adventista, a estrutura da igreja adventista, mostrando a conferência geral, as divisões, uniões, as associações da igreja, os pastores, onde que ia o dinheiro para ajudar a pegar o evangelho, para comprar a Bíblia. Falei das escolas, dos capelões, montei um estudo assim, bem bonito, com imagens, com tudo, com os textos da Bíblia, para falar para ela sobre o dízimo e oferta na igreja adventista. E os textos da Bíblia, tudo certinho, muito organizadinho, levei para falar com ela. Mas quando eu cheguei lá, ela estava assim toda pálida e falou assim, pastor, me esclarece uma coisa. Ela não sabia que eu ia falar do dízimo. Me esclarece uma coisa. Pois não, irmã. Antes de você começar, a igreja de vocês cobra dízimo? Eu falei assim, não, que isso, irmã? Não, cobrar? Não, eu fiquei toda assim, bananada. Não. Por quê, irmã? Porque entrou aqui um advogado e eu falei com ele que eu estava estudando a Bíblia com vocês e ele falou assim, se prepara, porque toda a igreja, todo pastor é farinha de um saco. Vai estudar a Bíblia com vocês e vai chegar uma hora e vão ter que cobrar o dízimo. Pastor, quer saber? Você vai me cobrar o dízimo também? E não, que isso não. Espera aí. Aí fiquei todo sem graça. Vamos entrar, vamos estudar, vamos. Nossa, e ela estava tremendo, assim, que homem igual aquele. Ele acha que todo mundo é igual. E eu falei que o senhor é diferente. Eu falei assim, nossa. Eu falei assim, irmã, olha só, depois abri a Bíblia. Qual é o assunto hoje, pastor? Eu falei assim, é justamente sobre o dízimo. Eu falei assim, estava lá contra, né? Eu falei assim, não, vou explicar para você. Posso? Eu falei, posso. Irmãos, com muita delicadeza, com jeito, passei ali estudando com ela sobre o dízimo. Mostrei para ela como era o povo lá no passado. Falei lá, comecei lá, irmão, lá de Jacó. Falei de Abraão. Mostrei lá no Antigo e Novo Testamento, Jesus, o paralelo com Abraão, com o Novo Testamento. Mostrei o povo de Israel. E falei da pregação do Evangelho no mundo. Recapitulei, e aí eu peguei os textos do dízimo e ela falou, então vocês cobram o dízimo. Pera aí, irmão. Aí eu mostrei tudo para ela e no final eu falei assim, não é questão que cobra. Não justifica, você concorda com o sábado? Ela assim, concordo. Não justifica eu falar para você, guardar o mandamento do sábado e não devolver o dízimo. Se você quer ir para o céu. Agora, se eles estão fazendo por exploração, porque estão roubando, para mim eu não sei. Mas no meu caso, eu não roubo o dízimo dos irmãos. Como assim? Aí eu vou mostrar para você a estrutura da igreja. Aí mostrei a estrutura da igreja e falei assim, eu sou assalariado. Você acha que se eu roubasse o dízimo das igrejas que eu tenho, 19 igrejas aqui, eu estaria com esse carro aí que eu tenho na porta? E com essa roupa aqui? Então, irmã, aí eu mostrei para ela, eu sou assalariado. E peguei também o contra-cheque, mostrei para ela, está aqui, ó. É isso aqui que o pastor ganha, é? Então vocês são diferentes. É diferente. E aí eu fui mostrando para ela, e é bíblico, está na Bíblia. Ela falou assim, realmente está na Bíblia.
Pastor, é diferente mesmo, mas eu quero ir para o céu. Importa o que as pessoas vão criticar, você nem a mim, mas eu vou devolver o dízimo. Amém? Ela falou assim, então, quer dizer que é o dízimo que vocês cobram. Eu falei assim, mas então o problema, a diferença nossa das outras igrejas, é que as outras igrejas aí, eles só falam do dízimo. Mas a nossa adventista fala da oferta. Ah, vocês cobram mais? Tem oferta. O dízimo é de sustentar o pastor, aquela história toda que eu falei para você, mas tem oferta. Mas para que oferta? Eu falei assim, irmã, eu vou te dar um estudo aqui. Aí eu fui lá e mostrei Jesus, que é a oferta de Deus. Um dia eu dou esse estudo para vocês. Jesus é a oferta de Deus, que é para sustentar a igreja, e mostrei. Aí fui falando, mostrando a oferta. O povo de Israel, que dava além do dízimo, eles davam uma oferta no mesmo valor do dízimo. Vocês sabem disso? Eu vou estudar com vocês isso aqui. O povo de Israel, além do dízimo, ele dava o dízimo no mesmo valor do dízimo. Uma oferta no mesmo valor do dízimo, para ajudar os pobres, ajudar os necessitados e cuidar da igreja. E eu fui mostrando para ela, ela falou assim, pastor, eu gostei desse povo de Israel. Eles davam uma oferta no mesmo valor do dízimo. Eu falei assim, Aí ela olhou para mim, e o senhor dava esse dor? Ela falou assim, pastor, eu também quero ajudar as pessoas. Além do dízimo, eu vou dar também uma oferta no mesmo valor do dízimo. Amém? Que maravilha, irmã. Mas que eles vão zombar de mim, né, pastor? Além de eu dar o dízimo, eu vou dar o segundo. Mas não se preocupa não, irmão, não precisa contar para ninguém, mas é bíblico, está aqui, o povo de Deus dava, a gente pode dar também, não é pecado. Ela falou assim, não, eu sei que não precisa, mas eu vou dar também. Aí ela perguntou para mim, mas aí tem mais alguma coisa, pastor? Não tem mais nada, né? Dízimo. Eu falei, irmã, tem mais. Tem mais? É que as outras igrejas pedem dízimo e oferta. Na igreja adventista a gente pede dízimo, pede oferta, e a gente tem que ajudar os pobres necessitados também. Tem um programa chamado ASA, a gente tem que dar alimento. A gente tem que dar alimento também. A gente tem que dar alimento. Por quê? Tem tantas pessoas precisando. Você dá a oferta, a gente compra, tudo, mas não supre. Aí precisa de dinheiro também para ajudar. Mas você não precisa dar dinheiro, você pode dar comida. Na hora que você fizer a compra, você tira um pouco de arroz, de feijão, leva para a igreja. Lá nós temos o cantinho do amor. Você coloca lá. Não, pastor, pode deixar. Então é dízimo e oferta e ajudar os pobres com alimento. Isso? É só isso, né? Assim, não, irmão, tem mais também. Mas é que a gente tem uns programas na igreja que chama de pequeno grupo. Naquela época era pequeno grupo. Irmão, é o seguinte, todo mundo na igreja adventista tem que estar no pequeno grupo. Quem tem casa boa, a sua é boa, eu falei assim, a minha é. Eu falei assim, então, tem uma garagem grande, eu falei assim, a tua casa a gente precisa. A gente precisa fazer pequenos grupos, irmão, e aí a gente usa a casa dos irmãos que tem a casa grande, quintal grande, assim, a minha tem, então eu quero fazer lá, a gente vai fazer pequeno grupo. E aí os irmãos vão chegar lá, falar que só quer o culto, mas na realidade eles querem bolo, querem lanche também. Mas aí você chega com o pé sujo, entra, vem de bicicleta, de moto, senta lá, não precisa de nada não, mas só vai embora depois que libera o lanche, né? Aí você vai ser um anfitrião, você empresta a casa, ainda dá o lanche, dá tudo, e ela riu, é mesmo, pastor? Então vocês querem a minha casa como igreja? Eu falei assim, também, mano. Ela falou assim, mas eu não ligo não, eu entrego a minha casa também. Ela falou assim, é só isso, né, pastor? Eu falei assim, não, irmão, tem mais. Tem mais? Eu falei assim, tem. O que vocês querem mais? Eu falei assim, irmão, tem lá um diretor de jovens lá chamado Mateus na igreja, que ele organiza lá um programa de doação de sangue, irmão. Você teve chaga, irmão? Não. Hepatite? Não. Então assim, quer seu sangue também. Ela é sério isso? Tá brincando? Não, sério. Vai chegar uma época que ele vai chegar lá, encostar um carro e falar assim, os irmãos que estão com sangue bom tem que doar. Aí eu pergunto para você está disposta a dar seu sangue também? Aí ela começou a rir, não, você está de brincadeira? Não, peguei o programa lá da igreja lá e mostrei para ela, está aqui, ó, os jovens lá desse programa, que é o sangue também. Pastor, mas o que eu estou entendendo, essa igreja quer tudo. Falei assim, é isso que eu queria falar para você. As outras igrejas pedem o dízimo, mas a igreja adventista
A igreja, a pessoa que converte, que entrega o seu coração a Cristo Jesus, Deus quer tudo de você. Eu não estou aqui para dizer para você, como os outros, traga o dízimo, você vai ser abençoado. Eu estou dizendo para você hoje, aqui em nome de Jesus, se você quer entrar no reino dos céus, você tem que entregar tudo que você tem para Jesus. Porque essa mensagem que eles pregam do dízimo lá fora está ultrapassada, irmão. Deus não quer só 10%, Ele quer tudo de você. Se você está disposto a dar tudo por Deus, por esse que fez tudo por você na cruz do Calvário, você está realmente cumprindo o propósito dele, e realmente você está vindo para construir o reino de Deus. Agora, se você está disposto, se você está com o coração apertado de dar só o dízimo, você está como um jovem rico. Pode ir embora para casa cuidar das suas coisas, porque você não tem propósito com Deus. O propósito de Deus não tem na sua vida. Aí ela começou a desabou e chorou e falou assim: pastor, eu quero dar tudo que eu tenho. Eu quero dar minha vida, porque esse Jesus é um Deus de amor e Ele veio transformar meu coração. Eu quero calar a boca desse povo. Eu quero dar minha vida para Jesus. Eu quero viver para Jesus. Essa irmã hoje ela é anciã de igreja, dedicada, empenhada, já está velhinha, mas continua lá trabalhando para Cristo Jesus. Ela entregou sua vida para Cristo Jesus. O que Deus quer da igreja de Mogi Guapiba? Deus quer que você entregue a sua vida para Ele. Amém? Amém? Se você tiver dinheiro, Jesus quer. Se você tem muito, Ele quer também. Se você tem pouco, Ele quer também. Se você tem saúde, Deus quer também. Se você tem capacidade intelectual, Deus quer também. Se você não tem, Deus também quer também. Deus quer tudo de você, do jeito que você é, com o que você tem. O tudo que você entregar é igual, tudo do que tem pouco ou que tem muito, é tudo igual diante de Jesus. Porque quando nós sentamos nesses bancos, e eu sento junto com vocês, todos nós somos nada mais, nada menos do que servos de Cristo Jesus. E vivemos, trabalhamos aqui nesse mundo para a causa do reino de Cristo. Que Deus possa abençoar vocês. Que hoje vocês possam ouvir a voz de Deus falando no seu coração. Que você possa sair daqui com o propósito pensando: Senhor Jesus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu entregue de mim para você? Porque no dia que eu for sepultado, não importa se o sepulcro de muita gente ou não, mas eu quero que naquele dia os propósitos de Deus sejam cumpridos na minha vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e a cada um de nós. Eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé e cantar o hino comigo. Que a sua oração, tudo entregarei. Que vocês possam sentir Deus nesse momento falando no seu coração, dizendo: Senhor Jesus, aqui estou. Aqui eu quero entregar minha vida, eu quero entregar tudo que eu tenho para o Senhor.
Irmãos, sei que o horário já está avançado. Eu queria convidar todo mundo vir aqui à frente, fazer uma entrega para Jesus. Mas Deus conhece o seu coração. E eu quero perguntar para você: quantos que nessa manhã querem dizer assim para Jesus: Senhor Jesus, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, o que eu tenho, eu quero entregar para você nessa manhã. Levanta a mão. Amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Oremos. Grandioso Pai, agradecemos um dia ter enviado Jesus para morrer na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor deu a sua vida, tudo o Senhor se entregou para que a gente pudesse ter a liberdade, para que pudéssemos sair das garras de Satanás, para que pudéssemos sair das trevas para a luz, para que pudéssemos sair da destruição, Pai, para a vida eterna, para que pudéssemos sair da morte para viver com o Senhor eternamente. Ó Senhor Jesus, nada nesse mundo nos interessa, a não ser estar com o Senhor um dia no céu na eternidade. Ó Senhor Jesus, nada que fizermos aqui vai pagar pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Por isso nós queremos entregar nossa vida, o nosso coração, entregar tudo o que temos, para que possamos ser úteis nos últimos momentos da história dessa terra. Que o Senhor possa usar a mim, possa usar cada membro dessa igreja, para que o Senhor possa voltar logo neste mundo. Queremos estar nos céus, queremos sair deste mundo aqui de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantos problemas, e queremos viver eternamente com o Senhor. Nós já podemos perceber, ó Senhor, os seus passos aproximando. Nós já podemos ver através da política, através da mídia, através das guerras, através dos crimes, através da violência, através da fome, através das doenças, através das pragas que estão caindo neste mundo. Nós já vimos o Senhor já aproximando. Mas, Pai, esses sinais estão nos mostrando que nós precisamos entregar cada vez mais ao Senhor e cumprir o nosso propósito. Que no dia da Tua volta possamos estar de braços abertos e dizer: Senhor Jesus, aqui eu estou, obrigado pela Tua salvação, e eu fiz o máximo de mim para ajudar a salvar pessoas do teu nome também. Se o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, é o que pedimos em Teu nome, ó Jesus. Amém, Senhor. Feliz esta missão.